Vamos sim! No dia 23 de setembro começa a primavera, mas o Randall já floresceu nosso estúdio, trouxe muitas dicas para que a gente cuide das nossas plantas, para que elas floresçam na primavera. Exato. Dicas também de como replantar uma plantinha que está num vaso apertado e dicas de adubo. Seja bem-vindo, Randall. Muito obrigado. Sempre que você vem nos visitar é uma aula, aprendemos muito com você e um presente para os olhos, né? Sim, Que sim. plantas lindas você trouxe hoje. Você vê das mais simples, né? No caso da calanchoe, lírio da paz, até aquelas que eu percebi que você não conhecia muito. Essa aqui eu achei fantástica, ela parece uma mandrágora. É, essa parte de baixo Olha dela isso. aqui das raízes. Que diferente. Vou até virar um pouquinho, olha Essa só. parte aqui é muito especial. Essa é a rosa do deserto. É uma planta que gera muita dúvida também de cultivo, porque a pessoa ouve já esse termo deserto, já imagina que é uma coisa super distante e que é uma planta que você não tem que cuidar quase nada. Ela é muito resistente, mas requer um cuidado mínimo, como todas elas. Elas estão assim bonitas porque a gente dá aquela atenção e aquele mínimo que elas precisam para dar esse presente para nós. E essa planta aqui, ela chama muita atenção pela estrutura dela, né? A flor é linda, mas a estrutura da planta é muito bonita. É uma parte do caule dela, O ela chama caule, que é essa caule. parte de baixo. E uma das formas de cultivar e um dos prazeres de quem conhece essa planta é ir cada vez que você muda ela de vaso, você vai levantando um pouquinho. Posso pegar ela na mão? Acho que vai Claro ficar que mais sim. fácil de explicar. Ah, não, o pessoal de casa está conseguindo ver bem, mas pode pegar para mostrar em detalhes. Não, é isso aqui, ó. Quando a gente compra essa planta, ela vem normalmente, se você já viu em floricultura e tal, ela vem enterrada só essa parte aqui pra fora. Então, quando a gente vai mudar de vaso, é que a gente vai liberando essa parte aqui que estava enterrada, cortando um pouco de raízes e obtendo essas formas que cada pessoa costuma enxergar um desenho diferente aqui na... Nossa, é muito bonito. Tem gente que vê um elefantinho, aí vai a imaginação solta de cada um. Então, eu vejo uma figura assim, mitológica, exatamente. algo Então, bem interessante. além dessa parte externa dela, olha o tom dessa flor, que coisa mais linda. Muito especial, olha isso. É vermelho, mas tem um pouco de preto também, né? Linda, muito bonita mesmo. Então, essa é uma planta que vai te deixar muito feliz com a entrada da primavera, porque ela vai bombar de flores. Todas as plantas se alegram na primavera ou hoje em dia, pelo modo como nós cultivamos, nós temos flores o ano todo? Então, as duas coisas, Pamela, a maioria delas, por um fator natural já de ciclo, elas vão ficar mais felizes mesmo na primavera. Agora, o cultivo em estufa, essa produção que antes, né, até pouco tempo atrás, não tinha tanta, aqui no Brasil, tanta produção em escalas grandes como tem agora. Então, isso favoreceu demais a floração em toda a época do ano, porque dentro da estufa, elas são induzidas com temperatura, com rega, com adubo que a gente vai, para quem está nos acompanhando, aí vai aprender a fazer um adubo caseiro sem gastar quase nada, para ajudar as plantas a darem esse presente para nós, que é a parte da floração. Então vamos para dicas práticas para que você consiga ter mais flores na sua casa. O que o pessoal pode fazer? Olha, para você que já tem aí as plantinhas e está querendo fazer uma adubação gastando muito pouco, um alimento, né, uma coisa que a gente tem, eu amo beterraba, adoro consumir, minha mãe sempre faz. Então a gente pode usar, é um alimento super poderoso para a gente. E tudo que a gente pensar que o ser humano se beneficia da natureza, as plantas também, os animais também, de todas as formas, com a parte da vitamina, com a parte do repelente. Então, é só a gente pesquisar um pouquinho ou abrir um pouquinho a cabeça e falar, opa... Faz bem para mim, faz bem para a planta. Exatamente, faz bem para minha pele, para o meu cabelo, vai fazer bem para a planta também. O mais simples para quem está nos assistindo e tem uma beterraba ou vai comprar uma beterraba amanhã é picar, vou colocar aqui, ó, já coloquei num litro de água. Você fez um suco. Isso, uma água filtrada, coloquei no liquidificador, com uma beterraba média e bati. Você vai me ajudar agora, você pode segurar o... Claro. Vamos coar. Isso aqui, a gente já fez ela no liquidificador, mas quando você deixa a beterraba de molho, por exemplo, para fazer qualquer tipo de preparo, aquela água que sobrar, que você descartaria, também é um adubo. Se não tiver sal, se você não colocou nenhum tempero, você pode usar aquilo para fazer uma rega. Quer colocar a peneirinha aqui? O que nós vamos utilizar é o suco ou... É o suco. É o suco. Então, Porque aqui... essa parte que ficou na peneira, né, que tem um resíduo, não é legal colocar no vaso, que pode atrair mosquitinho, pode dar algum tipo de problema que a gente
não quer, a gente só quer o lado do benefício. Então, essa água vai virar uma água de rega. Ah, eu vou regar com essa água. Você que pode até, ó, interessante. eu trouxe até aqui uma mudinha que era um berçáriozinho de violeta, que a gente tem aqui uma planta também muito querida. Olha que fantástico muito que o Randall popular. fez. Você fez uma poda e utilizou a folha para fazer um novo vasinho. Exatamente, aqui foi tirada uma folha e olha só, aqui atrás no verso dela, as mudinhas de violeta. Agora eu vou deixar você fazer uma rega. Em quanto aqui no tempo nosso vasinho. essas mudinhas começaram a Normalmente aparecer? 1 ou 2 meses ela já acontece. E quanto eu coloco dessa água Aí especial? já tá bom, por já exemplo. tá bom? Já tá bom. Tá. Essa adubação com água de beterraba, no dia de fazer uma rega, eu venho e rego com a minha água de beterraba. Eu substituo, então, ao invés da Exatamente. água, a beterraba. A beterraba e coloco em todas as plantas que eu tiver. Para dar flor, para ajudar a plantinha a ficar mais forte, mais vistosa. Então, tudo que é caseiro eu preparo, é legal já usar tudo de uma vez. No máximo, eu guardo 1 ou 2 dias. A gente falou da violeta, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Claro. A fita aqui é o seguinte. Aqui a gente tem uma violeta que não tá mais com flor. Então, olha só como muita gente fica com dó, às vezes, de pegar uma tesoura e cortar, mas como isso é benéfico para a planta. Eu tenho muita dó, confesso, Randall, sou desse time. Mas eu aposto que você corta as pontas do cabelo para crescer mais bonito, mantém as unhas sempre lindas. Sim, sim, você tá certo. Então, a gente aqui numa violeta sem flor, com bastante folha grande, antiga, essa parte de baixo, me diz que as folhas são mais antigas. Quando eu corto essas folhas, eu dou um estímulo para a planta vir com uma floração nova. Como que eu corto de forma correta? Ó, tá, vou pegar minha tesoura. Onde eu corto? Por favor. No caso da violeta e todas elas, a gente tem o cabinho aqui, né, que sai da planta. Então, eu venho na base dele. Você quer segurar a folhinha aqui, ó? Eu corto mais rente Eu possível? corto o mais rente possível lá da planta. Isso ajuda a fazer uma limpeza. Ela adora porque vai bater mais um pouquinho de sol aqui, de luminosidade, bater mais ar. E a planta, ó, vou cortando aqui rapidinho, ó, aqui. Isso vale também para as folhas que estão mais ressecadas, né? Como Sim, saímos... folha machucada. Essa época do ano, a minha Ficus lirata, por exemplo, começou a ficar com a folha menos feliz. A palavra é essa, né? Então, é interessante tirar. É uma planta linda que você falou, com aquela folha bem grandona, né? Ela parece uma folha de couro. Essas folhas mais lisas e maiores, quando fica um pouquinho ressecada assim, é legal você pegar um pulverizador, no caso aqui a gente sempre tem o nosso pulverizador caseirinho de plantão, para molhar as folhas da planta. A gente tem que lembrar que na natureza elas amam quando chove. A gente também, sabe quando você está no campo, chove, você fala, nossa, que cheirinho, gostoso, cheirinho né? de campo, cheirinho de chuva. Então, lembrar que a planta também vai amar essa água nas folhas para ela se hidratar, para ela lembrar de quando ela tomava chuva. Então só a rega na terra não é suficiente. não, normalmente, principalmente agora que a gente está numa época muito seca, e então a gente tem que lembrar que sempre que puder, pulverizar água nessas folhas que são mais lisas, mais resistentes. Na violeta não, eu estava com ela na mão, já vou falar que Violeta como não. ela tem a folhinha aveludada, a gente não vai fazer isso com ela. Perfeito. Uma outra super, super comum e popular que a gente tem aqui, deixa eu pegar na mão de novo para mostrar. Aposto que muita gente em casa já ganhou essa plantinha, ou já ganhou no batizado, no aniversário, no casamento, ou simplesmente comprou porque era muito baratinho. Ela tem um ótimo custo-benefício e é muito Ótimo. bonita, né? É linda, é planta da fortuna, da amizade e o que pouca gente sabe é que ela é uma suculenta também. Então, olha só, essa folha dela É grossa, né? é grossa, só que ela está armazenando água nas folhas. Mas qual é a triste história da Kalanchoe, da planta da fortuna? Quando ela começa a perder a floração, começa a ficar assim, você já me contou aqui um pouquinho antes que já passou por isso também. Então, ó, aqui é o auge da nossa Kalanchoe e aqui o que acontece com ela depois. É natural que ela vá perdendo as flores, né? Ela dura bastante tempo, mas ela vai perdendo. Então, assim como a gente fez aquela poda das folhas da violeta, no caso da Kalanchoe, a gente tem aqui esse cabinho, né, que é a haste, que na ponta tinha a flor. Como não tem mais, eu vou cortar, vou vir bem aqui na base. Sabe qual é o momento certo de trocar a sua planta de vaso? Ela fala pra você, viu? E o Randall vai mostrar isso pra gente na prática. Como eu sei, Randall, que eu tenho que trocar a minha planta de vaso?
Eu adorei que você falou que ela fala e fala, mas é que Ela a gente fala. não tá ali atento para ouvir. Então, com relação à troca de vaso, um detalhe super importante, quando a planta começa a ficar muito maior do que o vasinho, e qualquer movimento que você faz aí pode tombar e Ela acabar tá apertada, né? Ela tá apertada, e o tamanho dela, a proporção também, tá vendo? Vasinho pequeno e a planta muito maior. Então, esse é um dos sinais. O outro é começar a soltar muita raiz por baixo do vaso, começar a deformar o vaso, aquele vasinho de plástico começa a ficar todo... Então, é ela dizendo, opa, me passa aí para um vasinho maior. O quanto ele tem que ser maior? Para não fugir da proporção, a gente sempre pega uns 20% mais ou menos maior. Certo. Isso meio a olho, tá? Então, eu já medi aqui, ó, vai ficar bem bonitinho, né? Ó, esse vaso... Vai ficar bonito e tem bastante espaço para ela crescer aqui. Exatamente. A gente quer que essa planta fique cada vez maior e mais bonita. Então, para começar o plantio, eu já escolhi o meu vaso. Super importante que ele tenha furo. Sempre, né? Senão eu Sempre. faço. Senão eu faço, exatamente. Para a água conseguir escorrer e não ficar paradinha ali nas raízes. Para proteger o fundo, é a famosa camada de drenagem, que é quando a água chega ali, ela escorre e vai embora. Aqui eu vou usar essas bolinhas de argila expandida. Posso trocar em casa por pedrinha, caco de telha, quebrado, qualquer coisa que faça um volume aqui embaixo, mais ou menos de uns 20%. Vou colocar aqui do fundo do vaso, ó. Faço um volume, mais passe a água. Exatamente. Aí é a terra que vai ficar aqui em cima e quando a água chegar aqui, ela escorre e vai embora, não tem risco de apodrecer as raízes da nossa plantinha. Perfeito. Aí a segunda pergunta que a gente sempre se faz é quanto de terra eu tenho que utilizar? Olha só que imagem mais linda essa aqui da Ai, é terrinha, linda bem demais. preparada, já com um pouquinho de esterco, um pouquinho de calcário. Então agora eu vou te dar uma dica bem bacana para você que tem aquelas dúvidas, o quanto de terra eu uso, porque depois que você já colocou a terrinha no vaso, fica difícil às vezes completar, né? Com uma planta que nem a nossa cheia de folha, você pode acabar machucando até. Então, olha esse truque super bacana para a gente saber a medida de terra. Sempre ele tem que estar quase aqui atingindo a borda do vaso, certo? Certo. Só que eu vou ter que pôr a planta. Então, como é que eu vou achar esse espaço da minha planta? Deixei a terra bem soltinha, vou pegar o próprio vaso e vou... Com ele é que eu vou marcar. Você marca com o vaso, Eu marco com o então. vaso. Olha só, daqui eu tirar. Olha lá. Nossa, perfeito. Ficou muito Então, mais fácil. Muito mais fácil. Para você não ter que ficar depois completando, né? Sim. Aí, ó, para colocar, seguro a planta aqui na minha mão, aperto de leve o meu vasinho e vou puxando o vaso, olha só. Ele já é praticamente uma forma, ó, para E eu entrar não aqui. removo essa terra porque as raízes estão aí, né? Exatamente. Olha só. Tá praticamente concluído. O que eu quis dizer para não dificultar é quando você tem que pegar para completar a terra, ficar entrando com um pazinho aqui para fazer esse movimento, As que é folhas atrapalham, né? É mais complicado exatamente. mesmo. Então, esse método que a gente usou aqui, né, que é um molde para fazer, para acomodar a planta sempre no meio do vaso para ficar bem bonito acima de tudo. A gente quer a planta, ela bonita, mas o vaso também bem montadinho. Então, ela centralizada no vaso, agora é só regar. O que a gente vai fazer? Vai aproveitar nossa água de beterraba, apesar da nossa vamos planta já estar utilizar. bombando aqui de flor. Eu venho aqui do lado Com que dela, frequência eu devo usar essa água de beterraba? pelo menos uma vez por mês. Pelo menos, a maioria dos adubos caseiros é uma vez por mês. Caso você se esqueça, tipo, esqueci, não sei quanto tempo faz. Não tem problema nenhum, eu recomeço naquele dia ou no dia seguinte. Não tem isso de ser a mais. Não. Agora, se é uma pessoa bem aplicada, com aquela agenda de adubação, pode fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses que não vai ter erro. Perfeito. Vou vir aqui do lado. Depois que eu coloco a terra, é só regar, né? Essa dica de plantio que você trouxe vale também para plantas com muitas raízes? A Colina fez essa pergunta, ela diz como eu faço para replantar uma vença. Com muitas raízes é o seguinte, dependendo da planta, quando a gente tira do vaso, ela vai estar com aquelas raízes todas enoveladas, né? Emaranhadas ali, com o formato do vaso. Se a planta está há muito tempo paradinha ali, é legal você, a hora que a gente retirou ali, soltar com a mão um pouquinho aquelas raízes. É como se eu libertasse um pouquinho elas. Então, eu vou afofando de leve para ajudar a raiz a se desenvolver no vaso novo. Entendi. Agora, se é uma planta muito grandona, talvez até tenha que cortar um pouco de raiz com uma faca, com uma ferramenta adequada, né, de poda, para ela caber no vaso, porque ela precisa de também uma renovação das raízes.
Perfeito. Gente, o cheirinho disso é tão gostoso. Tem cheiro de terra molhada de um jeito que eu te perguntar, você já do falou. campo. É bom. É bom demais. Nossa, é muito bom. E olha o nosso vasinho montado como ficou uma graça. Nossa, ficou lindo, Randall. Muito bonito mesmo. Uma altura adequada aqui para terra, né, para planta. O que às vezes as pessoas se confundem de colocar a planta muito abaixo ali no vaso ou muito acima. Já quero que cresça rápido. Vai lá e coloca a planta lá em cima. Não, mantenha o mesmo nível que ela estava aqui, ó. O nosso modelinho aqui. O mesmo nível que ela está aqui, eu vou manter no meu vaso novo ou no solo, para quem vai plantar no solo também. Tirei do vaso, eu mantenho essa mesma altura ali no chão. Tem uma dúvida aqui que eu já vou encontrar de quem é, que é sobre a violeta. Essa pessoa está dizendo que não tem flor, ó, foi a Jana. As minhas violetas não dão flores, o que eu estou fazendo de errado? Olha, normalmente, a gente já falou aqui da questão das folhas antigas, o que elas acabam tirando um pouco de seiva e energia da planta. Quando eu faço a poda de limpeza, já dei uma primeira força. A segunda força é tirar a violeta da sombra, daquele lugar de casa que não pega muita luminosidade, e trazer para perto de uma janela. Isso vai ajudar demais. A violeta gosta de sol, então? Um solzinho da manhã, é uma boa luminosidade. O sol da manhã é super importante. Então, se a sua violeta está naquela mesinha lá desanimada, num lugarzinho meio escuro, pode ser por isso. Ou essa questão das folhas antigas. O que eu aconselho a nossa amiga que mandou essa dúvida, fazer esse passo a passo. Faz a poda, traz para um lugar melhor iluminado e rega com água de beterraba ou algum adubo pronto que você tenha aí na sua casa. Faça com água de beterraba. Esse passo a passo. A Vanessa fez uma pergunta sobre a rosa do deserto, minha nova queridinha. Ela fala como podar. A dela tem só uma haste e ela tem medo de podar errado e matar a planta. A rosa do deserto é o seguinte, ela é super resistente. Você pode ver que essa minha, ela tem bastante galhos, né? Porque você acaba estimulando a planta a produzir isso. Então, acho que ela quis dizer que ela só tem um galho, essa nossa amiga de casa, um galho desse aqui ficando comprido. Para estimular o crescimento, eu vou até me liberar um pouquinho aqui, ó. Você tem que cortar esse galho aqui na diagonal e colocar um cicatrizante que todo mundo vai ter em casa na cozinha, que é a canela em pó. A canela é cicatrizante. Então eu corto a rosa do deserto aqui, coloco a canela no ponto de corte. O que vai acontecer com a planta? Aquela parte de baixo que ficou ali vai começar a querer sair galinhos novos pelo aquele pedaço que ficou do caule. Então essa é a forma de estimular. Ou deixar a natureza e o tempo fazerem isso naturalmente, que demora bastante, né? Então o estímulo para a rosa brotar também é a poda. Perfeito. Ou seja, gente, a poda é fundamental, a gente tem que perder o medo, né? E não deixar, na rosa do deserto, não deixar entrar água no ponto de corte, pelo menos por uns 10 dias. E aí, utilizando essa canela como proteção. É uma planta de sol pleno, normalmente você vai cultivar numa varanda ou no quintal, qualquer lugar aberto. Quando eu faço a poda, eu protejo a planta com o telhadinho. Mantenho a luminosidade, mas eu protejo ela da chuva. Infelizmente aqui, né, não está chovendo tanto, mas é bom se precaver. Cortei a rosa do deserto, protejo ela para um caso de uma eventual chuva por uns 10 dias, mais ou menos. Ai, cuide muito bem, porque a rosa do deserto realmente é linda. Randall Fidêncio é professor de jardinagem, você encontra ele no @VilaninaTV. O telefone é 019 982 18 4682. Randall sempre com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Aprendo demais. Esse universo é encantador, Randall. É demais. E agora, convidar as pessoas a colocarem as mãos na terra, né? Por favor. Desestressar, para ficar mais calmo e para ter essas belezas aí mais perto de vocês. E qualquer dúvida, Vilanina TV. Obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Agora é com você. Tem um recado bom por aí.